Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje o tema é meio ambiente global. Nós vamos falar sobre os impactos ambientais, vamos falar sobre as consequências e as conferências dentro desse conteúdo. Certo? Tem uma pequena introdução, preste atenção para que tenhamos um bom entendimento no decorrer da aula. Olha só. Com o crescimento industrial, o uso intensivo e inadequado dos recursos naturais aumentou os impactos em todas as esferas da Terra: a hidrosfera, a atmosfera, litosfera, biosfera. Eu costumo dizer até no espaço também, certo? O lixo espacial. Então, a espécie humana já conseguiu poluir todas as esferas com o nosso desenvolvimento, com progresso, entre aspas, e a consequência foi graves impactos ambientais. A percepção de que a situação ambiental do planeta deteriorava rapidamente levou diversas nações a procurar soluções para esse problema mundial. Globalização dos impactos ambientais. As discussões sobre os problemas ambientais globais mostram uma visão diferente quanto às suas causas. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça ao ambiente global não é o crescimento demográfico dos países pobres, mas sim o alto padrão de consumo dos países ricos. Bom, aqui nós já temos um detalhe importante, tá certo? Os países ricos jogam a culpa da poluição, dos desastres ambientais em cima dos países pobres e emergentes, ou seja, subdesenvolvidos e industrializados, que é o caso do Brasil, China, Índia. Realmente, China polui bastante porque a matriz energética deles é baseada no carvão mineral. A Índia também são as duas maiores populações do planeta. Mas em relação ao consumo, a Índia, pessoal, é o lugar onde a população vive com menos recursos em todo o mundo. Já foi feito algumas simulações, por exemplo, se todo mundo consumisse como a Índia, haveria recursos naturais, certo, para não ia se esgotar por muito tempo, que eles utilizam o mínimo. Então dá tempo da natureza se recompor. Mas se todo mundo consumisse como os Estados Unidos, a gente ia precisar de 4 planetas terras e meio para suprir a necessidade de recursos naturais. Então, não depende, pessoal, de países pobres que vem aumentando sua demografia, ou seja, a população. E sim, depende do consumo. Vocês já viram que o país mais consumista do mundo hoje chama-se Estados Unidos de América. De longe, é o maior consumidor de petróleo do mundo e também dos subprodutos, através da indústria petroquímica. Tudo é descartável, certo? Então, fique atento a essa questão. Em relação à globalização dos impactos ambientais, se cair alguma questão dessa em uma prova, em um concurso, fique atentos que a culpa não é dos países subdesenvolvidos, e sim do alto consumo, do alto padrão de vida dos países ricos. Bom, prosseguindo aqui, biodiversidade e extinção. O conflito de interesses entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos tem dificultado as discussões sobre a preservação da biodiversidade. Enquanto isso, cada vez mais as áreas são desmatadas em função do avanço das cidades e do agronegócio. Essa última questão está assim, configurada aqui no Brasil, tá certo? Porque o desmatamento vem ocorrendo de forma muito forte e por trás está o agronegócio muito forte em relação a questão do desmatamento. Tá certo? Então, essa é a temática que nós vamos trabalhar hoje, pessoal.
globalização dos impactos ambientais e biodiversidade em extinção. Olha, vamos analisar agora esse mapa, impactos do aquecimento global. Nós temos aí, claro, que são dados aqui, ó, de julho de 2019, tá certo? Se você for pegar esse mapa atualmente, vocês vão ver que o Brasil já mudou um pouquinho em relação aos impactos ambientais. Vamos para a legenda. Nós temos aqui, ó, impacto sobre as espécies, queimadas, fácil de você distinguir, inundações, falta de água, degelo, mudanças nas colheitas. Vamos analisar. Aqui no Brasil, um dos principais impactos sobre as espécies, mas vimos que esse ano as queimadas foram muito rigorosas, fortes, até biomas que não tinham tanto problema em relação às queimadas estão sofrendo bastante, certo? Como Pantanal, entre outros, que já ocorre no Cerrado. É normal, entre aspas, as queimadas. Grande parte são queimadas criminosas. Mas existem as queimadas espontâneas, mas é a minoria. Mais de 90% das queimadas no Brasil é criminosa por conta do agronegócio para desmatar e destruir esses biomas. E devemos tomar conta, certo? Políticas ambientais corretas antes que seja tarde demais. Coisa que, infelizmente, não está acontecendo no nosso país. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui, os impactos ambientais. Nós já vimos que na África tem um déficit hídrico muito forte, certo? Falta de água, que também no nosso país, por exemplo, no Nordeste, é a região problema em relação à escassez de água. Nós temos 27% da população brasileira com 13% dos recursos hídricos. Ou seja, nós temos um déficit hídrico aqui na região Nordeste. Já na região Norte, você tem uma grande quantidade de água na bacia amazônica, onde você tem o maior rio do mundo, onde você tem o maior aquífero do mundo em volume de água, que é o alter do chão. Ou seja, a água no Brasil tem, mas não é distribuída homogeneamente. Fica restrita apenas a algumas regiões. Bom, então, prosseguindo aqui, impacto sobre as espécies, ainda nós temos a questão de muitas espécies, tanto animais como vegetais, entrando em extinção. Por que isso é preocupante? Porque existem espécies vegetais que ainda não foram catalogadas. Existem espécies vegetais que ainda não foram catalogadas, que o princípio ativo dessas espécies pode muito bem se transformar em medicamentos para doenças muito fortes, como, por exemplo, o câncer ou a AIDS. Então, temos que preservar. Claro que é necessário que nós precisamos dos recursos naturais, mas existe uma maneira mais adequada, uma maneira sustentável. Só que o sistema capitalista quer muito em pouco tempo. Aí não dá tempo da natureza se recompor. O tempo da natureza é diferente, certo? Então, para recuperar uma área degradada, leva-se muito tempo, até séculos. E as consequências são muito fortes quando continua essa corrida em relação aos recursos naturais. Bom, vamos mais adiante. Aqui tem algumas questões que depois a gente pode tratar aqui com vocês. Chegamos, olha só pessoal, a quantidade de informações. Algumas nós já tratamos em aulas anteriores. Termos e conceitos que devemos entender hoje e nas próximas aulas. Clube de Roma, esse eu acho que eu não falei com vocês ainda. Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, falamos sobre a ECO 92. Desenvolvimento sustentável, também falamos. Efeito estufa, ok. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, eu acho que eu não falei com vocês, mas vamos tratar hoje. Conversão sobre mudanças climáticas globais.
e, por fim, o protocolo de Kyoto. Olha só, a quantidade de informações de hoje, pessoal, muito importante que você preste atenção, certo? Para um bom entendimento. Vamos começar aqui falando sobre a globalização dos impactos ambientais. Olha só, a Revolução Industrial, o potencial produtivo da humanidade atingiu um patamar cada vez capaz de provocar impactos ambientais de grandes proporções, com a contaminação química do solo, chuvas ácidas, desmatamento intensivo, entre outros. Chuva ácida, pessoal, já ocorreu no Brasil. Só vai ocorrer essa precipitação atmosférica em áreas que têm muitas indústrias, principalmente as indústrias que lançam o enxofre, dióxido de enxofre na atmosfera. Esse dióxido de enxofre vai se misturar com o vapor d'água e vai ocorrer uma precipitação ácida. Contaminação química através dos produtos que nós usamos diariamente, tá certo? Nas nossas casas, nos nossos carros. Então, são produtos que vai agredir de forma intensa o solo e, consequentemente, a água. Desmatamento vem ocorrendo, infelizmente, em grande parte do nosso país, ficou intenso. Isso não é uma coisa positiva, que nós vamos pagar o preço mais adiante. Não se preocupe que a conta vem, toda ação provoca uma reação. Quando você provoca um impacto na natureza, ela vai dar o troco, infelizmente. Prosseguindo aqui. As primeiras organizações internacionais voltadas para problemática ambiental surgiram em meados do século XIX, com tentativa de impor padrões de gestão de recursos naturais para evitar seu esgotamento, processo de ruína econômica e comunidades inteiras. Essa perspectiva, 11 países europeus assinaram em 1902, observe aí, em Paris, uma convenção internacional estabelecendo medidas de proteção dos pássaros úteis à agricultura. Em 1933 foi assinada em Londres a Convenção para a Preservação da Flora em seu estado natural, documento no qual as potências coloniais se comprometeram a coibir a caça predatória com o continente africano. Vocês já observam aí que no passado já começou a preocupação com a questão ambiental. Era muito superficial ainda, tá certo? Proteger pássaros que ajudavam na agricultura e outras coisas de forma muito ainda simples. Posteriormente, como eu posso dizer, esse mecanismo ficou mais forte em relação à proteção dos ecossistemas. Ao longo do século XX, porém, a poluição do ar, da água, a derrubada das florestas, o esgotamento do solo atingiu velocidades e proporções assustadoras. Após a Segunda Guerra Mundial, o debate ambiental ganhou novos enfoques e se tornou tema político prioritário, que passou a envolver tanto as sociedades nacionais como os estados. Observe, só uma dica, viu, pessoal? Quando você encontrar o nome Estado com E maiúsculo, está se referindo a Estado-nação, a países. Se você encontrar Estado com E minúsculo, está se referindo a unidades da federação. Paraíba, Rio Grande do Norte, estados. Ok? Bom, então vamos conhecer o primeiro aqui, documento de Roma ao desenvolvimento sustentável. Importante, anotem, isso é importante. Olha, uma das primeiras tentativas de interpretar o sistema global de uma perspectiva ecológica foi realizada por um conjunto de cientistas, olha só, conjunto de cientistas, economistas, altos funcionários governamentais que formaram o Clube de Roma, que se tornaria um marco na discussão ambiental posterior.
de acordo com ele, o planeta Terra seria um sistema finito de recursos naturais. Olha só, pessoal, finito, ou seja, que os recursos acabam. Já esse tratado aí já tinha a noção do que a intervenção muito forte aos recursos poderiam provocar tanto impactos como a falta desses recursos no futuro. Isso a gente está falando há décadas, certo? Atrás. Vamos lá. Sofreria ameaças, colapsos iminentes, aliás. Para evitar esse colapso, seria preciso gerenciar globalmente a demografia de forma a controlar o crescimento da população, da economia e evitar o esgotamento de recursos naturais. Observe que, nesse momento, eles achavam que o problema todo estava no aumento da população, certo? Da demografia. Se comprovou mais à frente que não é bem assim, porque você pode ter um país com uma população muito elevada, mas o consumo de recursos é mínimo, como eu citei no início da aula, a Índia. E eles conseguem sobreviver com o mínimo, tá certo? Então, esse conceito mudou. Claro que esse conceito é muito antigo e a evolução do conhecimento faz com que alguns conceitos anteriores sejam derrubados e surgem novos conceitos. Bom, vamos mais adiante. Conferências sobre o meio ambiente. Nós tratamos algumas dessas conferências em aulas passadas, como alguém lembra aí de alguma conferência ambiental? Protocolo de Kyoto foi a primeira, aí teve Estocolmo, Copenhague, as mais recentes em Paris, certo? Então, inclusive, que os Estados Unidos se retirou dessa conferência ambiental, a gente espera que agora, com o novo presidente, retorne. É muito importante isso, que os Estados Unidos é o país que mais polui o meio ambiente no planeta, e se esse país se recusa a participar dessas conferências ambientais, você entende que a degradação vai aumentar. Infelizmente, o que acontece? A contaminação ou a poluição é local, mas o efeito é global. Se um polui, todos pagam. Então, a gente espera que os Estados Unidos, com o novo presidente, retorne ao Tratado de Paris para o planeta ter mais uma chance de se recuperar no futuro próximo, certo? Para as próximas gerações não sofrerem tanto com a falta desses recursos importantes para a vida. Bom, vamos lá. Conferências sobre meio ambiente. As teses do Clube de Roma orientaram os debates da primeira grande conferência da ONU sobre a temática ambiental, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. Denominada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, propôs uma série de medidas de redução da natalidade a serem aplicadas em países pobres. Olha só, o conceito ainda era, certo, um pouco atrasado. A gente está falando de 1972. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, certo, aqui já, olha só, realizada no Rio de Janeiro, 20 anos depois das teorias do Clube de Roma, ainda estavam presentes e embasavam algumas propostas apresentadas pelos países ricos. Nesse intervalo, porém, importantes transformações haviam ocorrido tanto nas sociedades como nas discussões ambientais. Foi o que eu falei. Muita coisa nova surgiu, certo? As estratégias de desenvolvimento sustentável orientaram a maior parte dos debates das soluções, tanto a ECO 92 como a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, que ocorreu na África do Sul. Interessante, Rio+10, mas ocorreu, pessoal, em outro continente, na África do Sul. Em 2002, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada em 2002, novamente na capital
do Rio de Janeiro. Bom, o desenvolvimento sustentável, nós já trabalhamos bastante sobre esse tema. A ideia de desenvolvimento sustentável havia sido amplamente divulgada no final da década de 80, por meio do relatório Nosso Futuro Comum, de autoria da Comissão do Meio Ambiente da ONU. Trata-se de um modelo de desenvolvimento econômico que busca conciliar o crescimento econômico com a conservação do ambiente, do meio ambiente, ao mesmo tempo. Melhorar as condições de vida da população mundial, sobretudo a parcela mais pobre. Olha, pessoal, uma coisa interessante. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala também sobre a questão da pobreza. Por quê? Os recursos são extraídos da natureza e gera riqueza. Essa riqueza tem que ser distribuída de forma igualitária. Por que concentrar na mão de poucas pessoas? Recentemente, numa emissora de TV, um jornal divulgou que a pobreza vem aumentando em ritmo muito forte. Em contrapartida, a quantidade de pessoas muito ricas, certo, vem aumentando ainda mais seu patrimônio, bilhões. Então, poucas pessoas, até no período de crise, período de pandemia como esse que a gente está passando, aumentou sua riqueza em bilhões, enquanto boa parte da população, eu estou sendo generoso, mais de 80% da população brasileira passa algum tipo de problema social, fome, falta de moradia, falta de saneamento, certo? Então, não faz as 3 refeições por dia que tem na Constituição. Então, pessoal, lembre-se que essa questão do desenvolvimento sustentável também lida com a questão da pobreza. Se você vai extrair os recursos, que distribua de forma igualitária. Porque, segundo a lei brasileira, a nossa Constituição fala: todo recurso natural encontrado no Brasil pertence a todos os brasileiros. Um exemplo, se você encontrar petróleo no quintal da sua casa, certo? O quintal é seu, mas aquele recurso natural pertence a todos os brasileiros. O governo vai fazer a prospecção, tá certo? Claro que quem descobre, no caso aí, um exemplo que eu estou dando agora a vocês, vai ter uma porcentagem maior, uma média de 1% da produção. E dependendo da quantidade, pode ser muito dinheiro. Bom, mas o que acontece? A água também é um recurso natural. O interessante, se você tem uma fazenda, um sítio e tem lá um açude, aquela água não é sua. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição. Inclusive, se você precisar utilizar aquela água, você tem que pagar. Mas isso não acontece, raramente acontece. Bom, vocês também têm essas informações no site da ANA, a Agência Nacional das Águas. Vai aparecer lá algumas informações sobre isso que eu estou falando. Bom, então voltando aqui para o desenvolvimento sustentável, vimos que também temos que diminuir a pobreza por conta, você vai extrair os recursos que distribui de forma igualitária. Assim, o desenvolvimento sustentável é aquele que garante as necessidades econômicas da população, das populações que vivem atualmente no planeta, mas conserva as condições ambientais necessárias para que as próximas gerações possam também garantir a satisfação de suas necessidades. É aquela história. Devemos deixar o planeta igual ou melhor do que nós encontramos para as próximas gerações. Isso é uma tarefa fácil? Não é, pessoal. Não é uma tarefa fácil, infelizmente, porque o sistema que nós adotamos, o capitalismo, não pensa, não é pura, assim, como eu posso dizer, não é humano. Só visa capital, dinheiro, produção. Então, a gente já sente atualmente os problemas ambientais provocados pelo capitalismo voraz que destrói tudo para transformar em capital, em dinheiro, para concentrar na mão de poucos. Vocês entenderam a essência da coisa? O desenvolvimento sustentável procura que você tire da natureza os recursos
de forma que dê tempo da natureza se recuperar de forma sustentável e que esses recursos sejam distribuídos de forma igualitária para todo mundo. Seria a solução, seria maravilhoso, porque o planeta, certo, teria condições de se recuperar e a população não ia passar problemas como fome, por exemplo. Então, eu torço bastante para que os próximos governantes que chegarem tenham essa visão ambiental, essa visão correta, essa visão humana. Infelizmente, alguns países, são poucos, mas só visam a questão do capitalismo, a questão da exploração, principalmente esses países que adotam política de extrema-direita. Certo? Eles não estão ligados à questão ambiental de forma alguma. Críticas são positivas, certo? Você pode ter um entendimento e pode fazer suas críticas para tentar mudar esse mundo, tentar fazer o correto. Esse assunto de problemas ambientais, desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que no futuro, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, nas profissões que cada um escolheu, certo? Vão ser profissionais que vão entrar no mercado de forma a trabalhar de forma consciente, responsável e não agredir a natureza. Certo? A gente torce, e minha preocupação como professor é tentar levar o máximo de informações em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável, a questão da proteção ambiental, para que na área que você escolheu, você vai desenvolver sua atividade de forma sustentável. Vou dar um exemplo, um engenheiro, por exemplo, um arquiteto, ele vai fazer projetos onde a casa vai ser autossuficiente, não vai precisar gastar muita energia, que vai ser muito arejada, vai ser muito iluminada. Então, tem gente já fazendo esse tipo de coisa. E o mercado ambiental está crescendo, vai ser oportunidade para todos. Bom, pessoal, seguinte, olha só, nosso tempo está finalizando mais uma vez. Vai ficar para a próxima aula os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos que nós vamos tratar na aula seguinte. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos e até mais.